Olá, meu nome é Thiago Lacker, sou professor da disciplina de Controladores Industriais do curso técnico de Automação Industrial. Nesta aula, veremos uma introdução histórico-social da automação. Os tópicos que serão abordados na aula de hoje serão definir automação, Revolução Industrial na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil, de lá até aqui, por que automatizar e por que não automatizar. Começaremos então pela definição de automação. Uma definição literária, uma definição do dicionário, automação significa sistema automático pelo qual os mecanismos controlam seu próprio funcionamento, quase sem a interferência do homem. O termo automatização se refere ao ato ou efeito de automatizar. A palavra automação, do inglês automation, foi inventada pela indústria de equipamentos na década de 60. O neologismo, sem dúvida sonoro, buscava enfatizar a participação do computador no controle automático industrial. A automação e a revolução industrial. Definição segundo Robbins. Uma mudança tecnológica que substitui pessoas por máquinas. Começou na Revolução Industrial e continua como uma opção de mudança hoje. Revolução Industrial. Introdução de máquinas simples que surgiram para a substituição da força muscular pela mecânica e tarefas repetitivas realizadas por humanos. Revolução Industrial na Inglaterra. No século XVIII, a população inglesa vivia basicamente em aldeias, fazendas e pequenas propriedades rurais. Haviam tecelões, artesãos e aprendizes que fabricavam tecidos de lã para o próprio subsídio usando a roda de fiar. Em 1767, James Hargreaves criou a primeira máquina de fiar, que substituía o trabalho de 100 homens, no caso, com 16 furos. Em 1769, Richard Arkwright criou o tear mecânico, uso da força da água para a movimentação da máquina de fiar. E em 1765, James Watt cria então a máquina a vapor e transforma a Inglaterra em um país industrializado para os padrões da época, dando aí um grande salto. Então temos aí algumas figuras demonstrando a roda de fiar, inventada por Hargreaves. Temos também o tear mecânico com vários fusos e temos a máquina a vapor criada por James Watt, que no início era utilizada basicamente para retirar água em minas. E aí depois, com a utilização do virabrequim, tornou-se possível a transformação de um movimento rotacional em um movimento linear e aí aplicações em outros equipamentos, como exemplo na locomotiva. Continuando aí com a Revolução Industrial, falaremos agora da Revolução Industrial ocorrida nos Estados Unidos. Em 1791, Samuel Slater reproduz uma máquina de fiação de algodão. Então ele reproduz a partir das máquinas então existentes na Inglaterra. Em 1798, surge o conceito de fabricar peças de reposição de forma permutável e intercambiável. A manutenção então torna-se mais rápida. Em 1813, inauguração nos Estados Unidos da primeira fábrica têxtil. Em 1814, então, as etapas de produção de um determinado produto passam a ser realizadas dentro do mesmo local de trabalho, representando aí uma mudança muito grande, considerando que naquela época havia uma dificuldade muito grande de mobilização. Em 1860, tem-se então a consolidação da indústria americana. Enquanto isso, no Brasil, falaremos aí agora de alguns fatores, alguns fatos históricos que marcaram a Revolução Industrial no nosso país. Em 1785, enquanto a Inglaterra e os outros países da Europa se industrializavam, e os Estados Unidos, no Brasil era proibido a criação de fábricas, através de um alvará régio, uma medida aí, essa que visava proteger a indústria europeia, que estava em ascensão. Em 1844, começa então o estabelecimento da indústria têxtil no nosso país, que logo foi abatida pela crise inflacionária de 1805. Em 1862, quase 70% da população brasileira era analfabeta.
E essa história começou a mudar um pouquinho, né, com a proclamação da República em 1889 e com a liberação da escravatura. Então, o primeiro desenvolvimento industrial do país, já Brasil-República, foi entre 1914 e 1918, né, coincide aí com a Primeira Guerra Mundial. Então, com a Constituição de 1937, o país começa a preparar para a sua industrialização. Então, essa Constituição cria as diretrizes, por exemplo, para a criação dos sistemas S em 1942, que são o SENAT, o SENAI, o SENAC e outros mais, que é nada mais que a formação técnica para atender, então, a indústria aí em ascendência no país. Entre 55 e 60, com o governo de Juscelino Kubitschek, acontece, então, o boom da industrialização do país. Esse período coincide aí com a criação da Petrobras, com a criação da Companhia Siderúrgica Nacional, com a abertura do mercado brasileiro para investimentos externos, aí vem, então, a indústria automobilística, por exemplo. De lá até aqui, os primeiros reguladores mecânicos, similares aos desenvolvidos por James Watt, seguiram-se a instrumentação e reguladores do tipo pneumático e hidráulico. E, hoje em dia, utiliza-se os eletrônicos, desenvolvido principalmente após a Segunda Guerra Mundial. Desde a construção de máquinas simples e da consequente mecanização a partir de 1770, somente no século XIX é que surgiram os mecanismos automáticos fixos e as linhas de montagem para a produção em massa. Com o decorrer das necessidades da própria evolução, foram desenvolvidas máquinas-ferramentas, com controle automático, simples, para executarem uma sequência simples de operação. Em 1950, tais máquinas são comandadas por circuitos transitorizados, muitas vezes por válvulas. Em 1960, com o surgimento dos computadores, esses passam a trabalhar segundo instruções codificadas que lhes são transmitidas por fita perfurada ou fitas magnéticas. Então, uma das primeiras máquinas-ferramentas, ou seja, equipamentos que são utilizados para confecção de peças, que se tem notícia, é o torno de abrir roscas, de 1568. Mesmo sendo primitivo, o torno abria roscas de parafusos com razoável precisão. Então, temos aí, do lado direito, uma ilustração de um torno mecânico manual, né, do século XX, e temos do lado esquerdo a ilustração de uma máquina fresadora. Então, essas duas máquinas têm em comum, são utilizadas para construção de peças, né, para modelar peças, ok? E também são máquinas manuais. Então, com o controle numérico computadorizado, aquelas máquinas lá que a gente viu no slide anterior, elas são substituídas, então, pelos centros de usinagem. Então, aqui a gente tem, no lado superior, uma fresadora CNC com comando numérico e, na foto inferior, um torno CNC. Então, esses equipamentos têm como características, eles são programáveis, né, através de um determinado software, um software dedicado, e também eles possuem diversas ferramentas. Então, através desse software, a gente consegue programar a trajetória dessas ferramentas, a velocidade dessas ferramentas, velocidade de rotação, velocidade de avanço, e consegue também selecionar que tipo de ferramenta que será utilizado, possibilitando aí a confecção de uma peça através somente de um centro de usinagem desses. O que antes, então, era feito passo a passo através de diversos equipamentos, agora, então, através do controle numérico computadorizado, pode ser feito através apenas de um equipamento, certo? E temos também, talvez aí, um dos maiores representantes aí da automação, que são os robôs aí utilizados na indústria, utilizados na pesquisa, na parte de reabilitação, então com uma infinidade de aplicações. O robô é um manipulador multifuncional reprogramável e projetado para mover materiais, peças, ferramentas e outros dispositivos mediante movimentos variados e programados.
Tem como componentes principais manipulador, garra, fonte de energia, sistema de controle, sensores e acessórios. Então, como eu disse, esse seria um dos maiores representantes aí da automação. E para terminar, então, por que automatizar? Então, eu vou levantar alguns pontos aqui positivos da automação. Processo de evolução tecnológica irreversível, valorização do ser humano, uma vez que você o libera de tarefas repetitivas e insalubres, né, de estar trabalhando em condições inseguras, aumento de qualidade de vida com isso, maior enriquecimento, menor custo do produto ou a maior produtividade, sobrevivência no mercado competitivo, em consequência também do menor custo do produto e maior produtividade. Então, a empresa, para poder sobreviver, ela precisa automatizar, criação de empregos diretos, indiretos e novos empregos. Então, precisa de pessoal qualificado para manutenção e supervisão desses novos equipamentos. Busca pela qualidade do produto. Outros serão apontados por vocês através do fórum. E aqui falaríamos de alguns pontos negativos da automatização. Processo irreversível, então ele é consequentemente imprevisível, exige um profissional mais qualificado, né? Então tem-se um afunilamento no mercado. Para vocês isso não é problema, porque vocês estão exatamente aqui se qualificando. Crescimento desordenado da população, aumento da desigualdade social, uma vez que tem a produção maior também, então isso dá condição para o aumento da população. Tecnologia nova pode trazer riscos ao setor de produção. Somente os grandes grupos têm acesso rápido e fácil à tecnologia, né? Isso aí também é consequência da globalização. Diminuição imediata do emprego disponível, né? Então, o primeiro impacto que tem da automatização é a diminuição do emprego, uma vez que a máquina vai substituir a tarefa de diversos homens. Mas, como já foi falado anteriormente, abre-se outras oportunidades para o pessoal qualificado, para dar manutenção, para fazer o controle desse equipamento. Busca pela qualidade, desvaloriza o artesão, né? Dependência tecnológica. O trabalho do artesão, então, passa a ser menos valorizado. Outros também, pontos negativos, deverão ser apontados lá no fórum. Para vocês aprenderem mais sobre o assunto, recomendo que vocês assistam os vídeos aqui relacionados.